Revista Espírita, 1859, volume 2, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2, março de 1859, número 3, parte C. Hitote, chefe Taitiano. Um oficial de marinha, presente à sessão da sociedade no dia 4 de fevereiro último, mostrou desejos de evocar um chefe taitiano chamado Hitote, que conhecera pessoalmente quando estivera na Oceania. 1. Evocação. Que quereis? 2. Poderíeis dizer-nos por que preferistes abraçar a causa francesa na Oceania? Eu gostava desta nação. Além disso, meu interesse a tanto me obrigava. 3. Ficaste satisfeito com a viagem à França que proporcionamos ao vosso neto e com cuidados que lhe foram dispensados? Sim e não. Talvez que a viagem tenha aperfeiçoado muito o seu espírito, mas o tornou alheio à sua pátria, porque lhe deu ideias que jamais teriam brotado nele. 4. Das recompensas recebidas do governo francês, quais as que mais vos satisfizeram? As condecorações. 5. E entre essas condecorações, qual a que preferis? A Legião de Honra. Observação. Esta circunstância era ignorada do médium e de todos os presentes. Foi confirmada pela pessoa que fez a evocação. Embora o médium empregado fosse intuitivo e não mecânico, como poderia ser a ele atribuído tal pensamento? Poder-se-ia admiti-lo em se tratando de uma pergunta banal, mas isto seria inadmissível quando se trata de um fato positivo, do qual ninguém lhe poderia ter dado uma ideia. 6. Sois mais feliz agora do que quando vivo? Sim, muito mais. 7. Em que estado se encontra o vosso espírito? Errante, mas devo reencarnar brevemente. 8. Quais as vossas ocupações nessa vida errante? Instruir-me. Observação. Esta resposta é quase geral em todos os espíritos errantes. Os mais adiantados moralmente acrescentam que se ocupam de fazer o bem e assistem aos que necessitam de seus conselhos. 9. De que maneira vos instruís, já que não o fazeis do mesmo modo que quando estáveis vivo? Não, trabalho meu espírito e viajo. Compreendo que isto vos é pouco compreensível, mais tarde vireis a sabê-lo. 10. Quais as regiões que frequentais com melhor disposição? Regiões? Eu não viajo pela vossa terra. Ficai bem certos, subo e desço para um lado e para outro, moral e fisicamente. Vi e examinei com o maior cuidado mundos ao nascente e ao poente, e que ainda se encontram em terríveis estados de barbárie, e outros que estão imensamente acima de vós. 11. Disseste que em breve estaríeis encarnado. Sabeis em que mundo? Sim, nele já tenho estado muitas vezes. 12. Podeis designá-lo? Não. 13. Por que em vossas viagens desprezais a terra? Porque a conheço. 14. Embora não viajeis mais pela terra, ainda pensais em alguma pessoa a quem amastes? Pouco. 15. Não vos preocupais mais com as pessoas que vos testemunharam afeição? Pouco. 16. Recordai-vos delas? Muito bem, mas nós nos veremos e então espero pagar tudo. Perguntam-me se não me preocupo com isto. Não, mas nem por isso os esqueço. 17. Não revistes esses amigos ao qual pouco antes eu aludia e que, como vós, também está morto?
Sim, mas nós nos veremos mais materialmente, encarnaremos na mesma esfera e nossas existências se tocarão. 18. Somos gratos por ter desatendido ao nosso apelo. Adeus, trabalhai e pensai. Observação. A pessoa que fez a evocação e que conhece os costumes desses povos declara que esta última frase está de acordo com os seus hábitos. Entre eles é uma expressão usual, de certo modo banal, e que o médium não poderia adivinhar. Reconhece igualmente que toda a palestra está em relação com o caráter do espírito evocado e que a sua identidade lhe é evidente. A resposta à pergunta 17 oferece notável particularidade. Encarnaremos na mesma esfera e nossas existências se tocarão. Está provado que os seres que se amaram se encontram no mundo dos espíritos. Entretanto, parece, de acordo com muitas respostas análogas, que o continuem em outras existências corporais, onde as circunstâncias os aproximam sem que eles o percebam, quer pelos laços de parentesco, quer pelas relações de amizade. Isto nos dá a razão de certas simpatias. Duende. O Sr. J., um dos nossos companheiros na sociedade, por diversas vezes tinha visto chamas azuis passeando sobre o seu leito. Certos de que se tratava de manifestações, tivemos a ideia de evocar um desses espíritos na sessão de 20 de janeiro último, a fim de nos instruirmos sobre a sua natureza. 1. Evocação. Mas, que queres de mim? 2. Com que fim te manifeste na casa do Sr. J? Que te importa? 3. A mim pouco importa, mas para ele é diferente. Ah, que boa razão! Nota. Estas primeiras perguntas foram feitas pelo Sr. Kardec. O Sr. J. continuou o interrogatório. 4. É que eu não recebo a qualquer um em minha casa. Não tens razão, eu sou muito bom. 5. Faze-me então o favor de dizer o que vens fazer em minha casa? Julgas acaso que pelo fato de ser bom eu te devo obedecer? 6. Disseram-me que és um espírito leviano, pois neste caso julgaram-me muito mal. 7. Se é calúnia, prova-o. Eu não ligo. 8. Eu bem poderia empregar um meio de te fazer dizer quem és. Palavra que isso me divertiria um pouco. 9. Intimo-te a que digas o que vens fazer em minha casa. Tinha um propósito, divertir-me. 10. Isso não concorda com o que me foi dito pelos espíritos superiores. Fui mandada à tua casa e tu sabes a razão. Estás satisfeito? 11. Então mentiste? Não. 12. Não tinhas então más intenções? Não, disseram-te o mesmo que eu. 13. Podes dizer qual a tua categoria entre os espíritos? Tua curiosidade me agrada. 14. Desde que pretendes ser bom, por que não respondestes de modo mais conveniente? Porventura eu te insultei? 15. Não, mas por que respondes de maneira evasiva e te recusas a dar-me as explicações que te peço? Tenho a liberdade de fazer o que quero, sob o comando de certos espíritos. 16. Ainda bem, vejo com prazer que começas a ser mais razoável. Por isso, prevejo que iremos ter relações amigáveis. Deixa de palavras, será muito melhor. 17. Sob que forma aqui estás?
Não tenho nenhuma forma. 18. Sabes o que é o perispírito? Não, salvo se é o vento. 19. Que poderia eu fazer para te ser agradável? Já te disse, cala-te. 20. A missão que vieste desempenhar em minha casa te fez progredir como espírito? Isso é outro assunto. Não me faça tais perguntas. Sabes que obedeço a certos espíritos. Dirige-te a eles. Quanto a mim, deixa-me ir. 21. Porventura teríamos tido más relações numa outra existência, o que seria a causa de teu mau humor? Não te recordas de quanto disseste mal de mim e a quem quisesse ouvir? Cala-te, digo-te eu. 22. Eu só digo de ti aquilo que me foi dito por espíritos superiores a ti. Também disseste que eu te havia obsedado. 23. Ficaste satisfeito com o resultado obtido? Isso é comigo. 24. Queres então que conserve de ti uma opinião desfavorável? É possível. Vou-me embora. Observação. Pelas palestras relatadas, podemos ver a diversidade extrema existente na linguagem dos espíritos, conforme o seu grau de elevação. A dos espíritos desta natureza é caracterizada quase sempre pela grosseria e pela impaciência. Quando chamados às reuniões sérias, percebe-se que não vêm de boa vontade, têm pressa de partir, por isso que não se sentem à vontade no meio dos seus superiores e de pessoas que os apertam com perguntas. Já não acontece o mesmo nas reuniões frívolas, onde a gente se diverte com as suas falácias, estão em seu ambiente e se regalam. Plínio, o Moço, Carta Sura, Livre 7, Carta 27. O repouso de que gozais permite que ensineis e que eu aprenda. Gostaria eu de saber se os fantasmas têm algo de real, se têm uma verdadeira expressão, se são gênios ou se não passam de imagens vãs, criadas por imaginações perturbadas pelo medo. O que me inclina a crer que há verdadeiros espectros é o que me contam como tendo acontecido a Curtius Rufus. Quando ele ainda não tinha nome nem fortuna, havia acompanhado à África aquele a quem coubera o governo. Ao cair da noite, passeava sob um pórtico quando se lhe apresentou uma senhora de um porte e de uma beleza mais do que humanas e lhe disse: Eu sou a África. Venho predizer o que te vai acontecer. Irás a Roma, desempenharás os mais altos cargos, depois voltarás para governar esta província, onde morrerás. Tudo aconteceu como ela havia predito. Disse mesmo que, aportando a Cartago, ao sair do navio, a mesma figura se lhe apresentou, vindo ao seu encontro no cais. O que há de verdade é que ele caiu doente e que, julgando o futuro pelas boas coisas do passado e a infelicidade que o ameaçava pela boa sorte de que havia gozado, desesperou logo de sua cura, apesar da opinião otimista dos seus. Eis, entretanto, uma outra história não menos surpreendente e muito mais horrível. Vou contá-la tal qual a recebi. Havia em Atenas uma casa muito grande e muito confortável, mas desacreditada e deserta. No mais profundo silêncio da noite, ouvia-se ruídos de ferros e, se prestasse bem atenção, um rumor de correntes, que a princípio parecia vir de longe, aproximando-se pouco a pouco. Em breve, via-se o espectro como que de um velho, muito magro, muito abatido, com uma longa barba e cabelos desgrenhados, com correntes nos pés e nos pulsos, as quais sacudia horrivelmente. Daí, as noites horrorosas e em claro para os habitantes daquela casa.
A insônia prolongada trazia a doença, e a doença, redobrando o pavor, era seguida pela morte. Porque durante o dia, embora o espectro não aparecesse, a impressão que havia deixado o revivia sempre, aos olhos de todos, e o medo causado gerava novo medo. Por fim, a casa foi abandonada inteiramente ao fantasma. Contudo, foi posto um aviso de que estava exposta à venda ou para alocar, na esperança de que alguém menos avisado de tão terrível incômodo viesse a ser enganado. O filósofo Atenodoro veio a Atenas, leu o aviso e procurou saber o preço. A modicidade causou-lhe suspeitas, procurou informar-se. Contaram-lhe a história e, longe de interromper o negócio, tratou de o concluir sem demora. Instalou-se e à tarde mandou que lhe preparassem o leito na sala da frente, que lhe trouxessem as tábuas, sua pena e luz, e que as demais pessoas se retirassem para os fundos da casa. Temendo que sua imaginação chegasse a um temor tão frívolo que imaginasse fantasmas, aplicou a seu espírito os olhos e a mão a escrever. No começo da noite, um profundo silêncio reinou pela casa, como por toda parte. Depois, ouviu o entrechoque dos ferros e o barulho das correntes. Não levantou os olhos nem largou a pena. Tranquiliza-se e esforça-se por escutar. O ruído aumenta. Aproxima-se e dá a impressão de ser junto à porta do quarto. Ele olha e vê o espectro, tal qual lhe haviam descrito. O fantasma estava de pé e o chamava com o dedo. Atenodoro fez sinal com a mão para que esperasse um pouco e continuou a escrever como se nada houvesse. O espectro recomeça o barulho com as correntes, o qual fere os ouvidos do filósofo. Este olha ainda uma vez e vê que continua a ser chamado com o dedo. Então, sem mais demora, levanta-se, toma da luz e segue. O fantasma caminha com um passo lento, como se abatido pelo peso das correntes. Chega ao pátio interno da casa, desaparece de súbito, deixando ali o nosso filósofo, que colhe ervas e folhas com as quais marca o lugar em que lhe o havia deixado, a fim de o reconhecer. No dia seguinte, foi procurar os magistrados e pediu que mandassem escavar aquele lugar. Cavaram. Encontraram os ossos ainda presos às correntes. O tempo havia consumido as carnes. Depois os juntaram cuidadosamente, fizeram um enterro público e renderam ao morto as últimas homenagens. Então, nunca mais ele perturbou o sossego da casa. O que acabo de contar faço sob a palavra de outrem, eis, porém, o que posso assegurar aos outros sob a minha própria fé. Tenho um liberto chamado Marcos, que não é ignorante. Estava ele deitado com seu irmão mais novo, quando lhe apareceu ver alguém sentado em sua cama, e que aproximava uma tesoura de sua cabeça e chegava a lhe cortar os cabelos acima da fronte. Pela manhã, percebeu que tinha os cabelos cortados no alto da cabeça e que os cabelos se achavam espalhados em sua volta. Pouco depois, semelhante ocorrência foi verificada com um dos meus familiares, o que permitiu não mais duvidasse da veracidade da outra. Onde meus jovens escravos dormia com os seus companheiros nos aposentos que lhe eram destinados. Segundo contaram, 2 homens vestidos de branco vieram pela janela, rasparam-lhe a cabeça enquanto dormia e se foram como tinham vindo. No dia seguinte, encontraram-no tosquiado, como tinha sido encontrado o outro, e os cabelos esparsos pelo chão. Essas aventuras não tiveram outras consequências, a não ser que fui acusado perante Diocleciano, sob cujo império elas ocorreram. Se ele tivesse vivido, eu não teria escapado, pois encontraram em sua pasta uma queixa contra mim, dada por Caros.
Daí pode conjecturar-se que, como costume dos acusados é negligenciar o cabelo, deixá-lo crescer, aqueles que tinham cortado o da minha gente indicavam que eu estava fora de perigo. Suplico que ponhais nisto toda a vossa erudição. O assunto é digno de profunda meditação, e talvez eu não seja indigno de participar de vossas luzes. Se, como é vosso costume, derdes um balanço nas duas opiniões contrárias, fazei que a balança penda para algum lado, a fim de me tirar da inquietude em que me acho. Só por isso vos consulto. Adeus. Resposta de Plínio às perguntas dirigidas na sessão do dia 28 de janeiro na Sociedade. 1. Evocação. Falai e eu responderei. 2. Embora estejais morto há 1743 anos, tendes recordação de vossa existência em Roma ao tempo de Trajano? Por que então nós, espíritos, não nos poderíamos recordar? Lembrai-vos de muitos atos de vossa infância. Que é para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências pelas quais devemos passar antes de chegarmos ao fim das provas? Toda existência terrena ou envolvida pelo véu material é um passo para o éter, é ao mesmo tempo uma infância espiritual e material. Espiritual porque o espírito ainda se acha no começo das provas. Material porque ele apenas acaba de entrar nas fases grosseiras porque deve passar a fim de depurar-se e instruir-se. 3. Podereis dizer-nos o que tendes feito desde aquela época? Seria longo dizer o que fiz. Procurei fazer o bem. Sem dúvida, não quereis passar horas e horas até que eu conte tudo. Contentai-vos, pois, com uma resposta. Repito, procurei fazer o bem, instruir-me e levar as criaturas terrenas e errantes a se aproximarem do Criador de todas as coisas, daquele que nos dá o pão da vida espiritual e material. 4. Que mundo habitais agora? Pouco importa. Estou um pouco por toda parte. O espaço é o meu domínio e o de muitos outros. Estas são questões que um espírito sábio e esclarecido pela luz santa e divina não deve responder ou fazê-lo em ocasiões muito raras. 5. Numa carta que escreveste a Sura, relatais 3 casos de aparição. Lembrai-vos? Eu os sustento porque são verdadeiros. Diariamente tendes fatos semelhantes a que não prestais atenção. Eles são simples, mas na época em que vivi eram considerados surpreendentes. Não vos deveis admirar. Ponde de lado essas coisas porque tendes outras mais extraordinárias. 6. Contudo, teríamos vontade de vos fazer algumas perguntas a respeito. Responderei de maneira geral, e isto vos deve bastar. Entretanto, se insistis, perguntai. Darei respostas lacônicas. 7. No primeiro caso, uma senhora aparece a Curtius Rufus e lhe diz que é a África. Mas quem era essa senhora? Uma grande figura. Parece que isso é muito simples para homens esclarecidos, tais como os do século XIX. 8. Qual o motivo que impelia o espírito que apareceu a Antenodoro e por que aqueles ruídos das correntes? Símbolo da escravidão, manifestação, meio de convencer aos homens de lhes chamar a atenção, fazendo falar da coisa e ainda provar a existência do mundo espiritual. 9. Perante Trajano, defendeste as causas dos cristãos perseguidos. Fostes levado por simples motivo da humanidade ou por convicção da verdade de sua doutrina. Eu tinha os 2 motivos, mas a humanidade ocupava o segundo lugar. 10. Que pensais do vosso panegírico de Trajano? Deveria ser refeito. 11.
Escrevestes uma história do vosso tempo que se perdeu. Podereis reparar tal perda no-la ditando? O mundo dos espíritos não se manifesta especialmente por estas coisas. Tendes estas espécies de manifestações, mas elas têm seu objetivo. São outras tantas balizas, fincadas à direita e à esquerda da grande via da verdade. Mas deixai, não vos ocupeis com isto, nem a isto consagreis os vossos estudos. Cabe-nos ver e julgar aquilo que vos importa saber. Cada coisa tem o seu tempo. Não vos afasteis, pois, da linha que vos traçamos. 12. Temos satisfação de fazer justiça a vossas boas qualidades e, sobretudo, ao vosso desinteresse. Dizem que nada exigeis dos clientes a quem defendeis. Tal desinteresse seria tão raro em Roma quanto o é entre nós? Não lisonjeeis as minhas qualidades passadas, não me preocupam mais. O desinteresse quase que não é o do vosso século. Em cada 200 homens encontrareis apenas 1 ou 2 realmente desinteressados. Sabeis muito bem que este século é do egoísmo e do dinheiro. Atualmente os homens são feitos de lama e se revestem de metal. Outrora havia sentimento, o estofo dos antigos. Hoje existe apenas a condição social. 13. Mesmo sem absolver o nosso século, parece que ele vale mais do que aquele em que viveste, e no qual a corrupção estava no auge e a delação não conhecia nada de sagrado. Faço uma generalização muito exata. Sei que a época em que eu vivia não havia muito desinteresse. Entretanto, havia aquilo que não possuis ou não possuís em dose muito fraca. O amor do belo, do nobre, do grande. Falo para todo o mundo. Atualmente o homem, particularmente no Ocidente, e entre estes os franceses, tem o coração pronto para fazer grandes coisas. Mas isto não passa de um relâmpago. Logo vem a reflexão, e a reflexão considera e diz o positivo antes de mais nada. E o egoísmo e o dinheiro voltam a tomar a dianteira. Nós nos manifestamos justamente porque vós vos afastais dos princípios dados por Jesus, até à vista. Vós não o compreendeis. Observação. Compreendemos muito bem que o nosso século muito deixa a desejar. Sua chaga é o egoísmo, e o egoísmo gera a cupidez e a sede de riquezas. Sob esse ponto de vista, estamos longe do desinteresse de que o povo romano deu tantos exemplos sublimes durante uma certa época, mas que não foi a de Plínio. Entretanto, seria injusto desconhecer a sua superioridade em mais de um ponto, mesmo sobre os mais belos tempos de Roma, que também tiveram os seus exemplos de barbárie. Então, havia ferocidade, até na grandeza do desinteresse, ao passo que o nosso século será marcado pelo abrandamento dos costumes, pelos sentimentos de justiça e de humanidade, que presidem a todas as instituições que vê nascer e até nas questões entre os povos. Allan Kardec.